Olá, o meu nome é Erika Hortolã. Eu tô aqui para contar como é que foi a minha sessão de hipnose com contato extrafísico com a Cássia Faria. Primeiro que eu cheguei até a Cássia de uma maneira muito sinalizada. Eu tive vários sinais para chegar até a Cássia, entendi esses sinais. E realmente foi um chamado essa sessão. Foi um chamado que eu entendi e que eu aceitei, que eu disse sim. E eu tive o privilégio, a dádiva, de acessar não só a minha vida, uma vida passada, que fez muito sentido para mim, por muitas coisas que eu vivencio nessa vida. Foi feita a limpeza dos lixos emocionais. Eu tive também o acesso à minha linhagem, que foi outro presente. Eu tive a retirada de implantes e acordos. E aí eu quero contar agora como que fica a vida da gente depois da sessão. Eu vou dizer em relação à minha sessão. Porque cada ser humano é nós somos pura frequência, nós estamos a todo momento oscilando de frequência. E nós também fazemos a todo momento as nossas escolhas. Então eu vou dizer como que eu fiquei. Se eu disser que os meus desafios simplesmente desapareceram, eu vou estar mentindo. Mas há sim uma diferença muito grande. Diferença de visão. Muitas fichas caem, traz muita luz, muito entendimento, traz um centramento. E com certeza essa reconexão que a gente tem dentro da sessão com a nossa linhagem, ela é fundamental, porque isso traz um direcionamento que antes eu percebi que eu não tinha. Muita coisa mudou do meu jeito de ver as coisas, do meu jeito de sentir as coisas. Eu tomei novas decisões, eu passei por algumas experiências difíceis, sim, mas eu tive muito apoio, muito amparo, e com certeza amparo não só do Criador como da minha linhagem. Trouxe muita força para o meu trabalho de conexão com os animais, trouxe muita... acho que força é a palavra certa, trouxe uma clareza, sabe, para o meu trabalho. E eu tenho muita gratidão pela Cássia, eu tenho muita gratidão pela minha linhagem. E eu gostaria de deixar aqui registrado, se o trabalho da Cássia toca o seu coração, se você sente que de alguma forma você pode entender um pouco mais da sua vida, do porquê desses seus sentimentos, do porquê que a sua família é do jeito que é, dessa sensação de estar aqui, mas de que não pertence aqui, que aqui é tudo muito estranho, muito diferente. Se você tem aquela sensação de, meu Deus, que horas que eu vou voltar para casa? Cadê a minha casa? Qual é o meu lugar aqui no mundo? Então eu sinto que a sessão da Cássia pode te ajudar e muito. O trabalho da Cássia, eu gosto de dizer que ela é um facho de luz aqui na Terra. Ela é um ponto de luz muito importante. É uma pessoa iluminada, que realmente ressoa nessa fase que nós estamos aqui no planeta Terra de transição, de termos que nos livrar dos lixos emocionais, dos implantes e acordos, da gente se reconectar, se conhecer profundamente e de estabelecer compromissos, como ela mesma fala, de estabelecer compromisso com você mesmo, com a sua linhagem, com a sua evolução e com a evolução aqui da Terra, das pessoas que estão aqui, para um bem maior. E a Cássia e o trabalho da Cássia está a serviço disso tudo. Então é muito alinhado com o plano maior, eu sinto muito isso. Deixo aqui registrada a minha gratidão, o meu amor pela Cássia, a minha gratidão pelo trabalho dela, a minha gratidão à minha linhagem dos arcturianos. E estimular que essa minha mensagem possa tocar o coração de quem estiver pronto, o coração que estiver aberto, para se dispor, para ter coragem de olhar para isso tudo, para olhar para sua própria vida e para dizer sim para esse compromisso de você com a sua linhagem, de você com o Criador e de ser quem você veio ser aqui no planeta, de poder nos ajudar nessa missão, de poder nos ajudar nessa fase que nós estamos passando, que o planeta está passando. E é isso. Um grande beijo para todos vocês. Gratidão, Cássia, gratidão, Criador, gratidão, minha linhagem. Um beijo.
Você vai ouvir um trecho da anamnese e, em seguida, a sessão de hipnoterapia. Bom, e por que você procurou meu trabalho? Quais são os seus objetivos com ele? Como é que eu posso te ajudar, minha amiga? Na verdade, assim, eu queria saber um propósito, assim, sabe, que eu tenho. E também um pouco por curiosidade. Já venho acompanhando o seu trabalho faz um tempo, assim, quase um ano já. Me identifiquei com algumas das pessoas, assim, dos áudios que a gente ouviu, né? Assim, você buscou na questão de querer saber se tem outra origem, outra linhagem? Isso, exatamente. O que leva você a crer É, que você tem outra linhagem? Teve algum tipo de contato, viu alguma coisa ao longo da vida, não? assim, eu tive duas experiências quando pequena, que até então eu não sabia identificar. Assim, me senti como se fosse uma experiência, sabe? Então, lembro de estar sentada numa cadeira, como se fosse uma cadeira de dentista, e estavam fazendo umas experiências comigo. Uma delas, assim, que eu lembro claramente, eles estavam testando meu tato. Então, como se fosse fazendo cócegas em mim. Uhum. Só que naquele ponto, não de brincadeira, mas eu falei, tá me incomodando, vocês estão me machucando. Aí eu só lembro dessa parte, assim, dessa cena. Tá, peraí. E, Mas você estava acordada? não, eu tava dormindo. E você viu quem era o tipo de ser? Você chegou a ver ou não viu? Não cheguei a ver. Eu lembro que era mais de um. Eram uns 3 ou 4, assim, e eram fazendo testes mesmo. Tá. E o outro? E o outro também mais ou menos nesse mesmo esquema, só que eu tentando gritar, não conseguia, como se tivesse tirado a minha voz. E aí eu lembro só do comentário, era um ser meio avermelhado, alaranjado. Eu pensei, só pode ser o diabo. Ah, você colocou como sendo o diabo, certo? Você tinha uma convicção religiosa. Mas eu era muito pequena, então acho que não tinha como saber, né, diferenciar isso ou não. Porque eu lembro só que era um ser meio avermelhado, alaranjado, assim. Só Tá. isso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito triste, sabe? Nunca tô feliz, assim, plenamente. Eu sinto que eu não faço parte de nenhum grupo. Então, eu tenho amigos, eu tenho minha família. Só que, assim, tem um distanciamento que eu não sei se é de mim isso, se eu tenho alguma... Eu sei que eu tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas também. Cria uma relação, mas dá esse distanciamento, assim. Você tem um perfil mais para isolado. Isso, exatamente. Você sabe o seu tipo sanguíneo? É A negativo. Não tem filhos. Não tenho filhos. Atualmente tá sozinha? Não, eu tô casada. Ah, casou de novo. Casei de novo. Quanto tempo agora casado? Vai fazer 2 anos também. E você pretende formar família, ter filhos? Então, essa é uma grande dúvida, até faz parte de uma das perguntas que eu queria fazer, assim. Às vezes bate aquela vontade de ser mãe, mas não é aquela necessidade que toda mulher tem. Então eu fico pensando, será que realmente é para eu ter filho? Eu fico na dúvida. Às vezes quando as pessoas me perguntam, você quer ser mãe? Você quer ter filho? Eu não consigo responder, sim, claro, quero. Uhum. Sempre bate agora não. Mas eu já tô meio que na idade limite, assim. Então eu não sei se essa falta de vontade também tem a ver com, será que é realmente para eu ter filho? Vamos ouvir um trecho da sessão que começa primeiramente com vida passada e logo em seguida o contato com a linhagem de origem. Braço forte. 3. Como está agora? Vê os cabelos? Como são? Grandes, amarronzadas, desgrenhadas. É o rosto forte, barba, olhos claros, Olhos claros, que cor? azuis. O que transmite o olhar é paz, harmonia, tranquilidade, ou é medo, apreensão, solidão, tristeza? Tristeza. E com esse cabelo e essa desgrenhado, essa roupa rasgada que você falou velha, você está nesse caminho indo para algum lugar ou está voltando de algum lugar? Estou indo. Vou contar de 1 até 3 para você chegar no lugar para onde você está indo aí. 1, 3, como está agora? Onde você está? Na entrada de uma caverna? Pedra. E você vive aí? Não, estou procurando alguma coisa. O que você foi procurar? Alguém, uma criança. Acho que é uma criança que se perdeu. Então você está buscando essa criança que se perdeu. Ok. E você acha que ela está aí nessa caverna? Não, E faz tempo que essa criança se perdeu? não, é agora. Ah, se perdeu agora. Estava com você. Tinha quantos anos a criança? 10, 11 anos. Era menino ou menina? Homem. E ele se perdeu porque você estava correndo atrás dele? Ou você ameaçou ele alguma coisa, que ele tenha fugido ou não?
Não, ele se perdeu. Eu não vi ele mais. Vocês estavam andando, de repente ele sumiu. Isso. E você tá triste por conta disso? É, E o que ele era seu? amigo. Você tem quantos anos? Uns 20 e poucos anos. E ele era seu amigo? E amigo? Ou era mais para irmão, assim? Era mais próximo? Era próximo. Talvez irmão, então. É. E você se sente responsável por ele? Aham, sim. E agora você tem que voltar para onde você vive sem ele e tá triste. Isso. E você tá longe de onde você vive? É longe daí? É bem longe. E você quer continuar procurando ele ou desistiu? Quero procurar, mas eu tô com medo Medo de quê? do escuro. Ficar sozinha aqui. Porque tá escurecendo. Isso. Na escuridão corre perigo, né? Ai, eu quero voltar. Desistiu, então. É. Vou contar de 1 até 3 para você já estar de volta lá onde você vive. Vamos ver o que aconteceu. 1, 3. Onde você está agora? Eu tô na minha cabana. É simples. Essa cabana, nesse lugar que você vive, tem mais civilização ou é um negócio isolado? Isolado. Só tem eu, só eu. Você disse que tem mais ou menos 20 anos. E a sua família? Lembra de pai, de mãe, alguma coisa assim? Não, só eu. O que aconteceu com eles? Eu não sei, acho que fugi. Moro sozinha, não tem ninguém comigo. Você também fugiu? Ai, fugi. Por que você fugiu da família, você sabe? Não me dava bem com meu pai. Porque o pai te maltratava? Isso. O que ele fazia com você? Ele me batia na minha mãe. Você tinha irmãos ou era só aquele? Era só ele. Vocês fugiram juntos? Isso. E agora você perdeu ele de novo. Agora eu Perdeu o fugi. seu irmão. É, eu tô sozinha. Tá com medo? Tô com medo, tô sozinha. Tô triste. E você come o que, assim? Frutas, coelho, E tem medo do que vem pela frente? assim. Posso ir em frente para ver o que veio pela frente? Pode. Vou contar de 1 até 10. Vão se passar 10 anos. Você vai se lembrar de tudo e dizer para mim como é que ficou. Vamos lá. 1, 10. Onde você está agora? O que está acontecendo? Eu tô sozinha dentro da cabana, doente. Doente? Acho que eu tô morrendo. Você se dói aonde? Dói o corpo inteiro, os ossos, frio, fome. Foi definhando? Não conseguiu nem se alimentar mais? O que aconteceu? É, eu tô triste ainda. A tristeza foi fazendo você desistir da vida? Isso. Não tinha ninguém, não encontrei ele. Não encontrou, né? Ok, tudo bem. Vou contar de 1 até 3. Vamos ir direto para o momento da sua morte aí. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê o seu corpo? Tá velho, tá magro, sujo. Nossa, Sentiu alguma dor para fazer a passagem? não. Só aqueles calafrios? Olhando aí para o seu corpo. Qual a reflexão que você faz dessa vida? Eu não faço nada direito. Como que eu perdi ele? Que você perdeu seu irmão e abandonou seus pais. É isso. Fiquei sozinha. Não valeu a pena fazer tudo isso e ficar sozinho. Não, não valeu. Você quer pedir perdão para sua mãe por ter abandonado ela? Sim. Vou contar de 1 até 3. Vou trazer a sua mãe até a sua frente para que você tenha esse diálogo com ela. 1, 3. Como está agora? Vê a mãe? Sim. Mãe, me perdoa. Eu perdi ele. Queria ter ficado com você. E ela como recebe? Tá me abraçando. Diz que bem. Perdoa, ela entende que você teve uma má decisão naquele momento, não é isso? Sim. Ela fala que me ama e me perdoa. Mãe, eu amo você. Segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Você também quer falar com seu pai? Não. E se você não perdoar ele, você vai ter problema também com o arquétipo pai, homem, sexo masculino. Prefere falar com ele? Sim. Ele pode te pedir perdão. Ou então, você pedir perdão a ele, que vai ver naquele momento era o que tinha para ser. Vamos lá. Vou trazer para você a sua frente. 1. Olhe e veja seu pai nítido e claro. 2, 3. Como está agora ver seu pai? Sim. Pai, eu sinto muito. Você faz parte da minha vida. Eu te incluo na minha vida. Você faz parte. Você faz parte da minha vida. Eu te incluo na minha vida. Você me deu a vida. Eu agradeço você por isso. Eu vejo você. Eu vejo você. Você está incluído na minha família. Você está incluído na minha família. E ele como recebe? Ele tá chorando. Viu? Tá me abraçando. Eu tô
abraçando ele. Você consegue perdoá-lo? Sim, sim. Muito bom. Diz pra ele assim, segue o seu caminho, Segue seu caminho. que eu vou seguir o meu. Eu vou seguir o meu. Que você faz parte da minha vida. Você faz parte da minha vida. Muito obrigada. Foi? Foi. Agora eu vou trazer, vou contar de 1 até 3, vou trazer seu irmão à sua frente também para que você estabeleça um diálogo com ele. Vamos lá. Você teve uma atitude de fugir, levar seu irmão, que você era responsável por ele e você perdeu. Isso ficou uma culpa intrínseca em você que você vem trazendo, entende isso, né? Tem que pedir perdão. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Ver seu irmão? Sim, sinto muito. Não devia ter trazido você comigo. Ele tá bem, falou que tá feliz, preferia estar comigo mesmo. Quer dizer, que era a vontade dele era ter ido com você mesmo, né? É, Foi uma contingência daquele momento, não foi assim uma culpa sua, né? Aconteceu. Você entende isso? sim, Então diga pra ele, eu entendo agora o que aconteceu, você é meu irmão amado, você faz parte da minha vida e eu te vejo. você é meu irmão. Eu amo você. E agora eu te vejo. Segue o seu caminho, você que é o meu. Ficou tudo bem? Sim. Então agora vamos entender, deixando tudo aí que aconteceu nessa vida, essa tristeza que você tem trazendo até a vida atual, aconteceu tudo e né, nessa vida aí você entende isso, né? Aham. A tristeza, a perda, a fome, o fato de estar sozinho, morrer sozinho, toda essa dificuldade, isso era lá do tempo do homem das cavernas, você não precisa trazer para a tua vida atual, entende isso? Sim. O medo do escuro, porque era tudo escuro naquela época, corria risco e tal. Também fica tudo nessa vida aí, entende isso? Sim. Deixando tudo aí nessa vida, esses medos, essa precariedade, essa tristeza, essa falta de andar todo sujo, desgrenhado, magro. Fica tudo nessa vida, essa tristeza e a questão de perda também de familiares, isolamento, de viver sozinho, esse sentimento de solidão, de isolamento, fica tudo nessa vida, entende isso, né? Aham. Agora você é livre, renovada, livre de todos esses lixos emocionais para fazer completamente diferente na sua vida atual. Agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar dessa vida, de todo esse lixo, deixando tudo para trás e vai ser recebida pela luz no outro plano. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Sim. Nessa luz, eu vou contar para que alguém venha te receber nesse plano, não sei se virá, mas eu vou comandar. E virá numa forma que você vai perceber quem está à sua frente e identificar. 1, 3, como está agora? Percebe a presença? Como é? Sim. Parece que ele é dourado. Dourado. É um ser alto. Loiro. Cabelos grandes. Olhos claros. Azul. Ela tá usando uma capa branca, mas a roupa dele é azul. E é você. Você me conhece. Você conhece? Não conheço, não. Não. Eu não te conheço. Pergunta para ele, eu tenho outra linhagem? Eu tenho outra linhagem? Tem. Eu vou conhecer minha linhagem hoje? Não. Por quê? Você ainda não tá preparada. Não está preparada? Por quê? Você tem medo? Você está com medo? Eu tô com medo. Ih, chegou até aí, vai perder a oportunidade, então? Não, eu quero conhecer minha linhagem. Diz pra ele, eu junto com ela vai me ajudar e eu vou superar esse medo e eu consigo fazer esse acesso. Pode ser? Eu vou junto com ela. A gente vai fazer junto esse acesso. Pode ser? Pode. Eu tenho algum implante ou algum acordo que me impeça de conhecer minha linhagem? Sim. Implante ou acordo, ou os dois? Implante. Então, diz pra ele, se eu posso comandar para trazer a linhagem de implante à sua frente para que você solicite que eles retirem. Eu posso solicitar a tirada do implante? Sim, pode. Ok. Então vou contar de 1 até 3 para que venha a linhagem do implante para que você solicite para eles a retirada. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Sim. Como é? Parece um crocodilo. Tem escama, é escuro. Ele tá bravo. Eu tenho implante, eu tenho contrato. O que eu tenho com você? Você tem um contrato e um implante. Bom, então vamos por partes agora. Eu quebro todo acordo com a sua linhagem e
qualquer tempo. Ele tá dando risada. E peço para que você retire todos os implantes que estão no meu corpo, se foram feitos pela sua linhagem ou a linhagem que esteja a serviço deles, né? Eu peço que você tire todo o implante do meu corpo, que foi feito pela sua linhagem, ou outro ao seu serviço. Ele tá tirando um implante do meu dedo, do dedo do anelar, um do umbigo, um da garganta, um do cérebro. Tirou tudo, é pra tirar tudo, Ai, tá tirando do coração. Tirou. Pronto. Bom, eu agradeço e pode sair do meu caminho. O anfitrião tá aí ainda? Tá. E pergunta para ele, tem mais desse tipo de acordo, implante? Tem mais desse tipo de acordo de implante? Não. Então eu vou contar para vir até você a sua linhagem de origem. Lembrando que esse aí pode voltar também camuflado, então não se anime muito, tá? Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê, percebe como é? Sim. É pequenininho, cinza, olho Sim. grande. Tá Olho... sozinho? Não, tem mais 2. 2. Esse aí costuma ser a linhagem de implante também. Pergunta para algum deles aí, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. Eu tenho algum tipo de implante, um acordo feito com a sua linhagem? Sim. Você tem implante. Eu quero que você tire todos os implantes do meu corpo agora. Tá tirando das minhas mãos. Da minha orelha. É preto, tem uns fios bem longos. Nossa. Tirando do meu útero. Ai. Acabou. Tira tudo. Pronto, acabou. Agradeço. Pode seguir o seu caminho. Bom, então o anfitrião que estava aí à sua frente também não está sabendo muito da história toda, né? Ele disse que já tinha terminado. Não vou mais perguntar para ele se terminou, porque acho que ele não tem essa informação. Vou contar de 1 até 3 para que venha a próxima linhagem até você. Não sei o que vem, se é de contato da linhagem mesmo, se é acordo, se é implante, ainda pode ser. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê como é. Sim. Ele é bem branco, alto, bonito. Eu tenho cabelo preto e o olho claro também. Azul, mas não é azul claro. É azul turquesa, azul escuro. Eu sou da sua linhagem? Sim. E que linhagem que é? E que linhagem que é? Arturiano? É isso? É isso? Eu não consegui entender. É isso. Arturiano. É estranho, mas tudo bem, você estava cheio de implante em acordo. É estranho porque você já deveria estar reconhecendo. Você se sente bem à frente dele? Sim. Protegida, segura. Então tá tranquilo. Que sente que é verdadeiro. Sim. Pergunta pra ele, por que eu tô no planeta Terra se eu tenho essa linhagem? Por que eu tô no planeta Terra se eu tenho essa linhagem? Você tem que aprender a amar os outros. Mas eu não sei amar. Você tem que aprender o que é o amor de verdade. A todos. Quer dizer que você veio pra cá pra aprender a amar a todos. Quer dizer, você já é rebelado da própria linhagem, então. Sim. Mas está aqui desde o início da civilização do humano e até hoje não cumpriu isso, porque já vinha trazendo um traço de pessoas que têm medo de amar por conta de, primeiro, porque foi judiado no amor primeiro do pai, e depois porque perdeu o irmão, ou seja, acha que amar é sofrer ou é perder, assimilou isso. Mas já era uma característica também da própria linhagem, ou seja, já tem um endurecimento aí, né? Uhum. Então agora você tem essa consciência de que veio aqui para aprender a amar as pessoas sem medo, né? Isso. Não julgar a forma. Não julgar a forma. Isso. Apenas amar. Isso. Mas diz para ele assim, eu vou ter filhos? Eu vou ter filhos? Não. Por quê? Você tem que amar os outros que não são da sua linhagem. Ah, tem que amar os humanos. Os humanos? Isso. Mas não era uma forma de entender o amor do humano ter sendo mãe? Não é uma forma de entender esse amor sendo mãe. Você tem que amar independente da forma. Tá. E pergunta para ele se agora, sem esses implantes, os acordos e fazendo essa limpeza das vidas passadas, das tristezas e tal, se você vai conseguir agora trazer esse amor para a sua vida. E agora eu vou conseguir trazer esse amor para minha vida?
sem os implantes, sem esses acordos. Sim, mas depende de você. Bom, você não vai ter filhos, você é jovem. O que vem pela frente para você? Qual é a atuação que você vai ter para demonstrar esse amor por aqui? Como é que fica para daqui para frente? O que eu tenho que fazer agora se eu não vou ter filhos? Caridade. Asilo, mendigos das ruas, crianças abandonadas. Mas como que você pode ajudar essas pessoas? De modo financeiro, com a sua profissão? Como é? Mas como eu posso ajudar essas pessoas? Doação, visitar. Tem que estar presente também, doando amor. Isso, doando amor. Eu tenho que visitar. E você acha que você consegue fazer isso? Sim, Você entende que se você não fizer isso agora, você não volta para sua linhagem, não mais? sim. Ao comprometimento que você está fazendo aí na frente. Porque às vezes as pessoas vêm e sabem disso, se compromete com a linhagem e virou as costas, o humano tomou a frente de novo. Não, eu vou seguir. Eu vou fazer. Esse é o único caminho que te leva de volta para sua linhagem, entende isso, né? Sim, Ainda mais arquituriano, que é só amor. sim. Eu vou fazer isso. Muito bem. Pergunta para ele se você pode se ver na sua linhagem original. Saber se você é masculino ou feminino. Eu posso ver a minha linhagem original? Pode. Contar de 1 até 3, você vai se ver na sua linhagem original, como você é originalmente. 1, 3, como está agora. Você vê como é? Sim, sou homem. Bonito. Olhar forte. Quase não dou risada. Então, precisa ver se não é um olhar forte de indiferença, sem amor. Sim, parece. O olhar é meio frio. Acho que está fazendo sentido para você tudo isso. Sim, como eu me sinto mesmo. Distante, fria. E esse que veio te receber aí da linhagem arquituriana, ele tem algum grau de afinidade com você? Sim, O que é? é um amigo. Quase irmão. É muito próximo. Idade parecida. Muito bom. Pelo menos um amigo você conseguiu ter. Vai ver que é o único que te entendeu aí na linhagem, né? É. Desistiu de mim. Ele não desistiu, tá. E pergunta para eles, em relação ao planeta Terra, se ele pode dizer alguma coisa sobre o planeta nesse nosso tempo daqui para frente. Se ele pode nos dizer alguma coisa. Você tem alguma curiosidade de saber também como é que fica o planeta daqui para frente ou não? Sim. Pergunta para ele se ele pode nos informar alguma coisa. Você pode nos informar alguma coisa desse planeta? Muita coisa ainda vai mudar. Mas para melhor ou para pior? Para melhor. Mas ainda vai demorar. Mas demorar quanto tempo? Vocês têm que saber tratar dos seus animais, da sua natureza. Parar de destruir o planeta. Começar a se amar e não se dividir. Dividir é ficar dividido. Grupos. Vocês são um só. Amar uns aos outros. Acima de tudo. Então as coisas podem ainda ficar difíceis porque o ser humano tem que aprender a respeitar uns aos outros, a natureza e os animais. Isso. Enquanto vocês não aprenderem, as coisas não vão melhorar. Ok. Mais alguma coisa que você queira perguntar sobre a sua vida atual para ele? Aproveita que está aí para tirar todas as dúvidas. O meu marido é da mesma linhagem? Não. Ele tem alguma linhagem? Não posso te falar. Eles também não sabem, né? Não tem essa informação. De uma linhagem para outra, às vezes não tem. Mas se fosse humano, ele saberia. Então não é humano, mas ele não tem a notícia de qual é a linhagem, não é isso? Aham. Tá bom para você, para a gente voltar? Sim. Então agora é o momento de agradecer ele que veio te receber, esse seu amigo. E também o anfitrião que veio fazer essa ponte. Obrigado pelas respostas. Me receber. Com a sua linhagem, você assume o compromisso de, daqui para frente, trabalhar com a doação do seu amor, fazer caridade? Sim. Se compromete? Eu prometo. Eu me comprometo. Vou fazer isso. Podemos voltar? Sim. Se despediu? Sim. Tchau. Vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico. E no 1, vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. 5, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. E aí, gostou? Sim, bastante, Cássia. Fez sentido, né? Nossa, completamente. Você vai ver que a tendência agora é você se sentir bem mais livre, bem mais leve, bem mais feliz, né? Porque também já vinha trazendo uma tristeza aí, Uhum. por culpa, inclusive, né? Que isso
acaba que no campo do humano, esses traços, ele se repete, né? Sim. E é engraçado que o meu público, o que eu trabalho mais é idoso. Agora faz sentido. Sabe que o compromisso que você fez aí, e como eu falei, às vezes no calor da emoção do contato, as pessoas se comprometem e depois não seguem. E aí eu tenho para dizer para você que aí a coisa pode ficar bem difícil, viu? Não, mas eu vou seguir, Cássia. Porque o compromisso não tem jeito. Você agora acessou. Aí a linhagem, se não cumprir, e para eles, hierarquia, compromisso, de uma coisa muito levada a sério, né? Uhum. Entendeu? Por isso que quando a pessoa está lá na linhagem, que eu falo que a maior parte que está aqui é rebelado ou exilado da própria linhagem, não está bom lá, eles mandam para sistemas menos evoluídos, vamos dizer assim, para a pessoa sentir na própria essência o que é uma dificuldade, né? Entendeu? Para aprender a ser grato, ter compaixão, gratidão, tolerância e tal. E aí acessa, se não faz, a vida começa a ficar difícil porque no campo do humano, porque é a única maneira que eles têm de te trazer de volta, entendeu? Sim. Você sai muito bom, mas o compromisso precisa ser realizado, missão dada, missão cumprida, né? Não é assim? Aí a sua vida de humano vai fluir, que é uma beleza. Aí não se preocupe com nada, porque tudo fica muito bom, entendeu? Uhum. É isso, minha amiga. Que bom que você gostou. Te agradeço também pela confiança, por ter buscado meu trabalho. Que isso, eu que agradeço, Cássia. Agora tô me sentindo até outra pessoa já. Bom, a gente vai poder colocar lá um trecho sem identificar? Pode colocar. Então tá bom. Tudo de bom aí na sua vida. Um grande abraço para Obrigada, você. Cássia. Abração para você também. Tchau, tchau. Tchau.